Olá, seja você bem-vinda aqui ao nosso Instagram. Hoje estaremos aqui com dois convidados muito especiais, que é Gisele e Flávio Rosa, com o tema: será que eu devo perdoar? Ou será que eu consigo perdoar? É um casal, gente, que passou por situações adversas no casamento e quem nunca, né? Passou aí por um eminente divórcio em função de situações bem complicadas. Eu diria que talvez a situação mais complicada que pode existir no casamento eles passaram. Mas eles deram a volta por cima e aqui a gente vai contar um pouco dessa história deles, de como eles deram essa guinada por cima. Então, se você está aí passando aqui por acaso aqui pelo Instagram e está assistindo esse vídeo, seja ao vivo ou aqui gravado, eu quero te dizer que você não está aqui por acaso. Se você está passando dificuldades no seu casamento, você é minha convidada, você é meu convidado, porque hoje Deus vai visitar seu casamento e há solução para o seu casamento. E hoje você vai conhecer uma história que vai transformar de uma vez por todas tudo o que você está vivendo. Às vezes você acha realmente que não tem saída. Eu também passei por isso, né? Eu fiquei um tempo, né? Eu diria que eu fiquei 10 dias divorciada, né? E foram adversidades diferentes que esse casal passou. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós já vamos entrar, hein? E, e nós, muitas vezes, a gente acha que a situação que a gente está passando não tem solução. É como uma facada, sabe? No coração, no pescoço. É como se realmente não tivesse como. A gente olha para aquela pessoa e fala assim: não, essa pessoa, ela não tem jeito, ou ela não me ama, ou o que ela faz é uma falta de respeito extrema. A gente não imagina que pode haver uma restauração e uma transformação após essa situação. Então, se você está passando por isso, se você está passando por essa turbulência, esse momento desafiador, eu quero te dizer uma coisa: não desista. Há bonança após a tempestade. O que você está passando, não importa o que, é possível haver transformação. Então fica aqui comigo, conheça essa história e você vai ver que a sua vida vai ser transformada. Há algo de Deus para você hoje aqui. Então vem comigo. Bora? Vamos chamar o nosso convidado. Você está aqui, convide outras pessoas que estão passando situações adversas, manda essa live para outras pessoas. Vamos convidar outras pessoas? Seja bem-vindo, Flávio. Seja bem-vinda, Gi, aos dois Tudo juntinhos. bom? Tudo bem? Tudo bem? Não dá nem para Não, tá botar bom. um filtro, né? Porque se bota um filtro, bota nele também, né, Gi? Olha que situação, né? Eu botei meu filtrinho. Deixa cá. Bom, Vamos mandar aqui, vamos mandar um aviãozinho, gente. Manda aí para todos os contatos que estão aí perto. Tô mandando aqui, tô mandando até para você aqui hoje, tô mandando para todo mundo. Nós não sabemos o tanto que essa mensagem pode alcançar a vida de uma pessoa, né? Então, vocês vão estar aqui compartilhando a história de vocês. Manda aí, ó, manda geral. Tô mandando aqui para todo mundo. Ó, tem uma pessoa aqui que eu sei que, ó, é de Deus. Mandei para todo mundo que apareceu aqui. Tô avisando aqui o pessoal da comunidade. É, mandei também para muita gente aqui agora. Opa, vamos lá, vamos mandando, gente. A gente já vai começar. Então, se você está assistindo gravado, é só acelerar um pouquinho. A gente está aqui, ó, convidando um minutinho, vamos começar. Mas a gente precisa chamar, né, gente? Porque a mensagem de Deus, ela precisa alcançar. E nós estamos aqui, de certa forma, semeando essa palavra, trazendo essa história linda, né, que é a história de vocês. E a gente quer que realmente chegue nas pessoas que Deus quer alcançar. Exatamente. Deus está me trazendo no meu coração algumas pessoas, então a gente pode mandar também no privado, né? Às vezes no privado ela tem um efeito ainda maior, porque a gente manda às vezes no grupo, né? E já manda o link da live. Né? Já manda o link da live. Enviado. Opa! Eu acho que a live é o quê? Eu boto o Instagram e o nome ou tem alguma coisa? Deixa eu ver como é que aparece o link aqui, ó. Acho que meio deu uma travadinha, Letícia. Bem corrente que eu tô aqui.
Melhorar. Fiquei preta, mas apareci, né, gente? Eu fui fazer a experiência de mandar aqui pro WhatsApp, mas tô de volta. Deu Pronto, certo. Mandei aqui também. Eu já vou mandar aqui o link para todo mundo. Estou mandando aqui para os grupos da Casa Favorita. Ótimo. O grupo que estava no nosso encontro também, Casa Favorita. O pessoal está entrando. Sejam bem-vindos, gente. Estamos mandando aqui uns aviãozinhos. Se você conhece alguém que precisa viver uma restauração no casamento, manda agora. Fala assim, gente, é imperdível. Você precisa entrar aqui. Certo, gente? Nós vamos alcançar muitas vidas hoje. Essa Amém. história da Gi do Flávio é uma história que é de arrepiar. E ela vai ser levada aos quatro cantos dessa terra. Amém, Então, amém. aproveite enquanto eles ainda têm tempo de fazer live aqui com a gente. Senão daqui a pouco vai ser igual a agenda da Ariane. Eu tentei marcar, minha filha, até o final do ano de um dia. Eu falei, não, vamos. É verdade. Aqui, ó, eu ia mandar aqui no individual e me esqueci aqui, ó. Mande no individual de quem Deus falar com vocês, gente. Aqui, ó, mandei aqui. Mandei. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Pronto. E vamos que vamos. Bora? Vamos lá. Bora. Então, vou apresentá-los, né? Estou aqui, gente, um casal que tem levado a história dele já aí, ó, a vários locais, e eu creio que ainda está começando essa longa jornada deles levarem a mensagem deles ao longo aí do mundo. E por quê, né? O que faz uma pessoa levar a história dela? Com certeza uma superação. Sim. E é bom a gente contar a história, né? Depois que a gente vive a superação. Difícil é a gente enxergar que há esperança no meio dessa turbulência. Sim. E vamos direto ao ponto, né? Vamos falar que turbulência foi essa, o que vocês passaram, porque eu passei por turbulência e eu confesso que eu tinha que lutar muitas vezes contra aquele pensamento de querer desistir. Eu achava que não tinha jeito mesmo. Eu já tinha assim, falei, e o tempo todo vinha na minha mente, não, procura outra pessoa que você não vai passar por esse problema, procura outra pessoa. Então é impressionante, eu vejo hoje a nossa sociedade, o tanto que ela nos prepara para um divórcio. A gente já entra num casamento já pensando, se não der certo, separa. E aí a gente vai passar pelas tempestades. E se eu falo assim, será que nós estamos prontos para passar por elas? Será que a nossa casa está edificada na rocha? Tudo que nós estamos falando aqui, gente, faz parte de um projeto maior chamado Casa Favorita. Esse projeto nasceu no coração de Deus, né? E ele colocou no meu coração, plantou essa ideia e falou assim, olha, está na hora de ensinar as mulheres a edificar a sua casa na rocha. A Bíblia fala em Provérbios 14:1 que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Quem é essa tola? É com certeza uma mulher que não tem a sabedoria. A sabedoria nada mais é do que o conhecimento do que Deus tem para nós colocado em prática, porque conhecimento que não é colocado em prática não adianta nada. A gente só engorda, fica obesa espiritualmente e nada acontece. Então, há uma identidade de Deus para nós mulheres, há um direcionamento para nós mulheres. Deus nos criou com um design perfeito e lindo, só que nós não temos nenhuma escola nesta vida que nos ensina sobre isso. A gente aprende sobre marketing, sobre venda, sobre gestão, faz um curso aí de bombeiro, a gente faz curso de manicure, de cabeleireiro, sou bióloga de formação, fiz mestrado, né? Fazemos tantos cursos, mas quem ensina a ser esposa? Quem nos ensina a ser mãe? Quem que nos ensina, gente, a cuidar da nossa casa com sabedoria? Quem nos ensina a sermos mulheres sábias? Não há curso sobre isso. Né? Mas Deus deixou o manual da vida, e no manual da vida há tudo escrito sobre quem nós devemos ser, seja no casamento,
seja para com Deus, seja para com os nossos filhos, e ele nos ensina até as prioridades. Só que o que que o mundo fala? O que que as pessoas dizem? Vai trabalhar, você não precisa depender de ninguém, de nenhum homem. A gente já entra no casamento com aquela sede de independência, de viver a nossa vida, de, né, meu corpo, minhas regras. E aí Deus começa a ensinar coisas diferentes. Opa, teu corpo não é teu, não, é dele. Então, só dei uma pincelada, mas existe um conhecimento de Deus sobre você, mulher. Hoje nós temos uma mentoria. Hoje nós estamos aí como Escola da Vida em Formação, que é a Escola Casa Favorita. Hoje existe uma mentoria e nós criamos a comunidade Casa Favorita. E decidi, gente, a comunidade ser completamente aberta. Por isso nós estamos fazendo um encontro aqui no Instagram. Esse é o encontro da comunidade, onde ao longo de um ano inteiro nós vamos percorrer todos os pilares da Casa Favorita, que tem tudo a ver com as prioridades de Deus para nós mulheres. Em primeiro lugar, Deus. E hoje a gente está praticamente encerrando, fechando aqui com chave de ouro, o pilar marido, que é o segundo pilar, a segunda prioridade na vida de uma mulher. Né? E agora, em dezembro, nós vamos entrar no pilar casa, que é a terceira prioridade. E lá em fevereiro vamos entrar no pilar filhos. Em abril, no pilar vida pessoal. E aí entra no pilar vida pública e no pilar descanso. Então, ao longo de um ano e pouquinho, a gente passa por todos os pilares. A cada 2 meses, nós estamos edificando essa casa. Então, se aproxime, venha com a gente, já marca e segue esse Instagram e entra junto. Nós vamos aqui estar compartilhando. Lá na bio tem alguns links. Então, se você quiser entrar, beber desse conteúdo da comunidade, a gente grava esses vídeos e a gente sobe para uma plataforma onde você tem acesso a tudo. Eu preciso introduzir, falar isso para você, por quê? Porque não para por aqui. Aqui é só uma passagem, você vai absorver aqui, mas tem continuidade, porque a vida é isso, né, gente? São ciclos, e nós vamos agora entrar nesse tema de hoje. Conta pra gente, Gi, Flávio, né? Conta um pouco de vocês, por onde vocês querem começar? Quer começar ou eu começo? Eu posso começar. Pode começar. Então, somos casados há 22 anos, temos 2 filhos, Clara e Isaac. E no decorrer do nosso relacionamento teve muito perdão. E é disso que nós vamos falar hoje. Né, meu bem? É isso. E por que a gente se expõe da forma que a gente vai se expor? Por que a gente fala sobre isso? Porque muitas vezes que as pessoas precisam de exemplos. As pessoas precisam de olhar para alguém que conseguiu, para acreditar que é possível, e com isso ter forças para ir lá e fazer também. Vencer esse obstáculo, vencer esse fundo do poço, vencer uma fase ruim no casamento. Porque os exemplos negativos gritam. Os exemplos de quem tentou e deu ruim, de quem insistiu e deu errado, falam aos 7 cantos. Mas, aos 4 cantos. Mas os exemplos de quem deu certo, de quem venceu, são poucos. As pessoas têm vergonha de se expor, as pessoas têm vergonha de falar do quanto erraram e do quanto perdoaram. Então, quando dá certo e as pessoas se calam, é um grande problema, porque o senso comum, as pessoas em geral, o público talvez mais raso, vai falar, não vou nem tentar porque é impossível, eu nunca vi um caso dar certo. Eu já vi uma vez, tem uma história até de um grupo de conhecidos, se o psicanalista famoso falou, ó, casos igual esse do Flávio da Gisele, claro que não citou a gente, mas citou qual foi o nosso caso, ao longo da história as pessoas vão entender. Eu nunca vi dar certo, então eu logo de cara recomendo o divórcio. E olha o problema. O cara, só porque não viu, e é um cara que tem voz, que é um cara até conhecido no meio aí da psicanálise, já fala logo, não, ó, igual eles, se o assunto for esse, a única solução é o divórcio, porque eu nunca vi alguém, depois que passaram pelo que o Flávio e a Gisele passaram, dar certo. É um problema isso. Então a gente só se expõe, a gente só abre esse assunto tanto, porque primeiramente eu senti no coração de falar sobre isso abertamente na internet, ter o canal Vê Se Não Vacila no YouTube já há 6 anos, vídeo sempre com o mesmo tema, e de um ano para cá a gente resolveu me acompanhar. Algumas pessoas direcionaram... Resolvi não, estou obedecendo a voz do Senhor. Exatamente. Algumas mulheres de Deus viraram para ela e falaram, Gi, Tá na hora, abre sua boca. acompanha teu marido e abre a boca. Gi, sobe nos palcos com teu marido. Gisele, esse propósito não é só do Flávio. Fico muito feliz com isso, claro. Não cocei a barra, não fiquei buzinando, não fiquei chantageando. Foi um movimento natural dela de vir para a gente expor. Letícia, falando sobre a Casa Favorita, é uma das minhas mentoras e tem lhe dado, assim, muita força. É uma apoiadora do nosso propósito, uma das primeiras apoiadoras, inclusive. Muito grato por isso, obrigado, Letícia. E as pessoas precisam de exemplos. Tem um versículo bíblico curtinho,
se não me engano, foi o centurião que falou para Jesus. Ele fala assim, e nós, o que devemos fazer? O mundo está cheio de pessoas que estão assim, e nós, o que a gente tem que fazer? E eu, o que eu tenho que fazer? E as pessoas não sabem o que fazer diante de vários problemas que têm vergonha de expor, que têm medo de falar para alguém, que não tem para quem perguntar, e que não é bons exemplos nesse sentido. Então a gente decidiu bater no peito e sermos sim esse bom exemplo, sabe? E falar assim, não, ó, eu conheço um casal que passou por essa crise e são felizes verdadeiramente. Quem? Gisele e Flávio. Ó, eu conheço um caso de transformação sim, onde houve perdão genuíno e a gente vê na expressão deles, na família deles, na casa deles, o quanto eles são felizes. Quem? Flávio e Gisele. Então, já que Deus foi tão misericordioso conosco, porque eu vi casamentos sendo desfeitos por muito menos do que o nosso, eu sou prova viva de que Deus foi demais misericordioso com a gente. Então não posso me calar. E que bom que Miséria resolveu acompanhar também e não se calar. E nós temos um propósito de vida muito, muito bem definido. E nesse processo eu costumo dizer que há cicatrizes e que não foram fáceis, não foram mesmo, mas que hoje não dói. E eu comparo muito com a cesariana. Que você tem lá o corte, ele arde, ele queima, ele dói por um tempo, mas depois vem o fruto, que é a criança, e é o que a gente vive hoje. Felicidade plena, perdão genuíno. E você olha para a marca ali, mas não dói mais nada. É um processo, mas que vale muito a pena. E aí a gente entra no tema um pouco. Por que é tão difícil perdoar? Porque as pessoas pensam que o perdão é esquecer do que aconteceu. E é uma ilusão. Fala, Flávio, eu fico tentando esquecer. Flávio, quando o pensamento vem a respeito do que aconteceu, eu fico tentando expulsar o pensamento e não quero lembrar nunca mais. É um erro. A tua mente, ela não entende o comando não. Cada vez que a gente fala não para a mente, ela fala sim. Ela fala, vou lembrar. Então, tem que aprender a lidar com isso e as pessoas carecem dessa instrução. O perdão não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é falar, não lembrei mais. Olha que coisa boa. Amnésia. Bati a cabeça, tive um trauma, um TCE. Traumatismo crânioencefálico. Não, não é sobre isso. As pessoas esperam algo que é impossível. Mas é possível ressignificar, é possível dar ali o novo significado para isso e conseguir lidar com essas cicatrizes, com as feridas que desinflamam, começam o processo de cura e depois vira apenas cicatrizes. Então é possível. Só que as pessoas muitas vezes acham que tem uma ilusão. Não, eu não vou mais lembrar disso. Vamos colocar uma pedra em cima desse assunto e não se fala mais nisso nessa casa. Está errado. Está errado. As pessoas criam falsas expectativas, por isso se frustra um processo de perdão e reconciliação. E vamos falar então, afinal, o que que houve no casamento de vocês, né? Qual foi o problema tão grave? O que que os levou a ter que perdoar um ao outro? Chega de mistério, né? Tá bom, né, de mistério. Vamos lá. Eu sempre fui um homem, desde que eu conheci Gisele, muito fiel. No namoro, 100% fiel. No noivado, 100% fiel. E nos primeiros anos de casamento. Não sei quantos, mas nos primeiros anos de casamento, extremamente fiel. Até que eu caí. Eu caí em adultério. E não foi eu cair, nossa, caí, mantive em sigilo, foi uma vez, não. Abriu a porteira, sabe? E eu me tornei um homem, claro que me envergonha eu falar disso, só falo disso hoje para curar outras almas, outras pessoas. E falar que é possível. E mostrar o quanto é possível, mesmo tendo sido extremamente infiel, voltar a ser extremamente fiel e orgulhoso disso. Então eu passei alguns anos da minha vida, também não sei quantos, mais de 5 anos, extremamente infiel. E qual foi o perdão disso? O perdão nosso mútuo de que Gisele conseguiu, na época ela não lidava muito bem com isso, meio que não era sábia, não. Não era muito sábia, mas passava um pano, não sabia como fazer, mas depois que Deus trouxe a luz e a gente conversou e passamos por um processo de transformação genuína, ela me perdoou genuinamente e vivemos bem pra caramba. Esse assunto não volta aqui em casa, não é uma casa cheia de desconfiança, não é uma casa onde toda hora joga isso na cara. A gente nunca jogou na cara, né? Não. A gente não joga na cara, a gente não vive por desconfiança. A gente tem confiança talvez muito mais do que antes desses fatos. Sim. E porque eu plantei a infidelidade muito, porque eu descobri a minha esposa como sacerdote, não era atencioso, não era cortês, sabe assim, era um baita mentiroso e um falso. Agora ela conta. Como diz o pastor Rodrigo, mulher, tem um louvor que fala que mulher não trai, mulher se vinga, né? E na minha mente tinha muito claro que se eu me vingasse,
eu tiraria aquela dor de mim. E com isso eu fui lá e fiz a mesma coisa. Algo que eu odiava, eu fui lá e fiz. E nisso, a dor que eu tinha da traição dele ficou ainda pior, porque eu me julguei mais do que ele. Eu perdoei, mas eu não conseguia me perdoar. E essa dor foi só aumentando, aumentando, aumentando. E teve uma época da minha vida que eu até pensei em tirar minha vida. Aí veio o grande perdão do Senhor, que eu fui buscar em imersões, fui procurar em cursos e consegui esse perdão de Deus para mim mesma. Porque eu já tinha perdoado, só que eu não me perdoava. Então, essa é a história. Assim. A gente pode falar sobre o perdão na relação porque nós nos perdoamos verdadeiramente. A gente não aceitou a mentira do diabo que fala que traiu uma vez, vai trair sempre, traiu porque não tem caráter, quebrou o copo de cristal, ele nunca mais se restaura. Eu não aceitava essas palavras, sabe? Eu falava, não, isso não é verdade. O copo é um negócio físico e o perdão é algo emocional, barra espiritual. E decidi aprofundar no assunto, vi alguns vídeos internacionais muito mais profundos que os que eu vi aqui no Brasil, de pessoas raras falando a respeito, principalmente do homem perdoar a mulher que traiu. Isso é muito disruptivo. Você não vai ver vários vídeos de homens na internet falando, não, perdoei minha esposa e vivemos bem. Não vai ver. É claro que é uma exposição, é claro que é difícil no começo, principalmente, mas eu não aceitei essas explicações rasas e fui correr atrás de mais conhecimento. E entendi que não, dá para superar sim, dá para sermos felizes pra caramba sim. E vivemos isso. Todos esses fatos aí já tem mais de 7, 8 anos. O fato da Gisele já tem mais de 10 anos. E nosso casamento é referência. Os amigos dos meus filhos vêm aqui em casa muitas vezes e falam, não, se for para eu casar, tem que ser o casamento igual da tia Gisele e do tio Flávio. Os sobrinhos, os parentes próximos falam, não, casamento feliz é igual do Flávio e da Gisele. Então, pessoas de perto, que convivem aqui em casa. Porque não dá para você enganar muita gente muito tempo. Você engana uns poucos por pouco tempo. Mas pessoas que convivem com a gente, que veem o quanto a gente se trata bem, o quanto a gente é carinhoso um com o outro, o quanto a gente dá risada, o quanto o nosso ambiente é agradável, o quanto nossa casa é uma família funcional, de verdade, onde todo mundo se ajuda, onde todo mundo tem tarefa, a gente não tem nenhum auxiliar do lar aqui em casa. E veem o quanto a gente realmente é parceiro, fala, não, aqui teve perdão, aqui tem uma casa um casamento que vale a pena ser vivido. Então, por isso que a gente pode falar sobre o perdão, porque a gente se perdoa de verdade, não dói mais, abrimos a história. Várias pessoas, inúmeras pessoas já falaram, Flávio, inclusive eu abri caixinha no meu Instagram sábado passado. O cara falou, não, eu só perdoei, eu só consegui manter o casamento por causa dos seus vídeos. Seus vídeos foram importantíssimos no meu processo de reconstrução. Se fosse um caso só, um casamento, que tudo isso que eu já fiz, mais de 300 vídeos no YouTube, se Deus, através de mim, tivesse salvado um casamento, já teria valendo a pena. Mas como eu sei que são centenas, se não milhares, já vejo que vale a pena, glória a Deus por isso, e vou manter esse trabalho, é meu propósito de vida. Estou doido para aposentar do bombeiro, para viver só disso, para fazer só isso na minha vida, ao lado da minha esposa. E Deus sabe onde a gente vai chegar, o que Ele quer conosco. Mas sim, perdoamos genuinamente, profundamente, não aceitamos as mentiras diabólicas com relação ao assunto e vivemos bem pra caramba. Amém. Em todas as áreas. Gi, conta um pouco pra gente o seu processo, porque eu acredito que assim, nós mulheres, quando a gente passa por isso, quando a gente descobre, né, não sei como é que foi nesse processo de ser descoberta, a sensação nossa é que acabou, né? Já era, não tem jeito, né? E acho que a gente aí inicia uma jornada. É uma jornada ou para desistir, ou para jogar na cara. Então, assim, o que fez você perseverar? Porque a tendência é abrir mão, é o que é absurdo e tchau, e não quer saber, né? Então, muitas mulheres não passam por isso porque elas sequer entram num processo ou admitem a possibilidade. A gente já ouve tantas frases feitas, né? Igual você falou da taça de cristal, do tipo assim, eu perdoo tudo, menos traição, né? Então, todo mundo fala, não, se me trair já era. E, de repente, o discurso tem que ser esse, tá? Você não pode muito falar, não, se me trair eu perdoo. Não, ó, eu até perdoo traição. Não. O discurso até pode ser esse, para deixar o outro menos à vontade para cometer esse erro. Mas a realidade pode ser outra. Tem gente que erra nisso, fala, não, eu perdoaria a traição. Não, é uma falha do ser humano, faz parte. Não fala isso, não. Entendeu? Não dá liberdade para a pessoa falar assim, vai trair, então vai me perdoar. Só para pontuar isso que eu acho interessante. O discurso é uma coisa, mas depois se acontecer, aí muda completamente a figura.
E a verdade é que ninguém quer que isso aconteça. Acho que, né, na maioria das vezes, acho que até não é uma coisa assim, né, acontece de forma intencional, acontece, mas como é que foi para você hoje, né, esse processo e o que fez você perseverar, não desistir, não jogar toalha e tchau? Vamos lá. Então, nós mulheres temos mania muito de olhar pelo retrovisor, né? Ficar olhando o passado. E eu tinha muito dentro de mim que eu não ia perder minha família para o adultério, para uma outra mulher chamar meus filhos de filhos. Então, eu me apeguei nisso, porque na época eu não procurei ninguém, eu não tinha coragem de ficar falando das traições do Flávio, eu tinha vergonha. Então, eu venci muito ali, eu e Deus, na raça, na força. Foi muito difícil, foi um processo, assim, bem doloroso. Mas eu decidi olhar para frente e esquecer um pouco o retrovisor. Porque se eu ficasse me apegando no passado, eu não ia conseguir vencer e ver a família linda que eu tenho hoje. Então, dentro de mim ardia muito família. Família, família, família. E eu acreditava muito que ele ia se arrepender e que ele ia sair daquele embaraço, que era uma fase. Então, eu me apeguei muito nisso. E oração, claro, que foi em primeiro lugar. Eu pedia a Deus estratégia, pedia para ser sábia, tinha dia que eu não conseguia. E foi. E hoje estamos aí. Ó, Firme você e forte. falou, é muito importante o processo, tá, gente? Porque, assim, acho que a primeira coisa importante de tudo que vocês estão falando é que é a vitória, né? Aquilo que você falou, poucos voltam, né? Poucos que conseguem superar voltam para contar a história. Sim. Porque os que separam estão ali cantando aos quatro cantos, né? E Então, acho que posta, esse e é quem vence as coisas geralmente não posta as vitórias, né? Posta em direto exato. no Instagram, que agora tá em alta isso. E tá em alta, exatamente. Então, assim, só o fato de vocês virem trazer essa mensagem já é incrível. Mas o processo, eu acho que é muito importante, né? Os dois, né? Cada um aqui compartilhando seu processo. Agir quando descobre essa situação e de repente ela falou duas coisas aqui, né? A família, né? Eu É. gosto muito de falar, né, que a família é a menor unidade viva do corpo de Cristo. Não é a pessoa, é a família. Então Deus ele criou a família, né? Quando ele criou o homem, ele falou que não é bom, né? Foi uma das poucas coisas que ele falou, não, isso aqui não tá bom. E quando ele cria a mulher como auxiliadora, ele falou, não, realmente, agora ficou bom, né? Então, assim, há um plano de Deus realmente que é a família. A família não é algo, né? Como bióloga eu falo, gente, não é algo natural. A biologia já fala, né? Quanto mais você espalhar o esperma, né? Pensando do ponto de vista da perpetuação da espécie, da biologia da espécie, não faz sentido a família. Porque você se isola ali com aquela, né? Com aquele companheiro, aquela companheira. Então, o que faz a gente permanecer com essa pessoa? Você vê que a origem da família está no coração de Deus, e por isso que Deus tem a solução, né? E a família a gente se forja, né? Ao tempo inteiro a gente está o quê? Se abrindo mão de coisas, se colocando. Então, assim, tem vários frutos do nosso caráter, no nosso espírito, que Deus envolve dentro da família. E, então foi muito importante você ter tocado esse ponto de que eu acho que a família realmente é a nossa base, esse apego que a gente tem que ter, essa garra de lutar. Segundo, Aqui, você falou, pode falar. sobre família, e justamente por isso tem tanto ataque. Os ataques à Hum, família vêm de antes do casamento do casal. Vem da cultura, vem da sexualização precoce, vem da pornografia. Então, acontece tanto problema no casamento porque as pessoas já vêm doutrinadas satanicamente desde a juventude, da infância. Um jovem hoje, um menino, tem acesso à pornografia com 8 anos de idade, em média. E isso reflete lá no casamento, porque esse menino faz imagens irreais de como é o sexo, de como é o corpo feminino, Realiza uma mulher que não existe. e isso tudo induz ao adultério. Então, existem fortes influências na música, na cultura brasileira, em tantas outras coisas, desde antes do casamento, para que o homem vá lá e fale, no lado do falhar, e a mulher também vai lá e erre. Então, o capeta ele tem algumas frases com relação a casamento, piadas negativas com relação a casamento, culturalmente falando, que é desde antes do casamento. Para quê? Para que as famílias se desfaçam, para que as pessoas, os homens saiam feridos de um lado, as mulheres ainda mais feridas de outro.
mulheres que não querem mais se casar, homens que falam que é muito melhor pagar uma garota de programa do que ter um casamento porque sai mais barato. A cultura Red Pill que está aí maligna, demoníaca. E não tem uma chata dentro de casa. E não tem uma chata para regular o horário, regular o que vai fazer. Mas não sabe o quanto é custoso ter uma família, não sabe o quanto é impagável. Não troca a minha vida em família por nada nesse mundo. Acabei de levar minha filha na faculdade, meu filho pegou o carro agora e foi para a academia, conversamos praticamente boa parte da tarde. Isso não tem preço. Isso sim é um valor inestimável. Mas por que dá tão errado? Porque, sim, a família é um plano de Deus, um plano que biologicamente é contra-intuitivo, porque realmente, falando em biologia, o quanto mais sêmen espalhado, melhor para a perpetuação da humanidade, mas é de Deus. E por isso... É um projeto de Deus. É um projeto de Deus. Por isso o cão está sempre lutando contra a família. Eu tenho uma... E no processo também, a gente em casa não tira o lixo todo dia? Assim também tem que ser nas nossas mentes de quem foi traída. Você tem que tirar aquele lixo diariamente. Senão, ele ficar ali dentro, ele vai feder, vai criar bicho, vai ficar horrível, até o aspecto. Assim também eu acho que é o perdão. Você tem que estar jogando esse lixo diariamente fora, para ele não criar bicho ali dentro de você. E você falou também da oração, né? Tem uma amiga que está aqui, gente, online, e essa amiga é muito especial. Sandra, você ainda está aí? Sandra foi uma companheira no momento mais difícil da minha vida, onde de fato eu acabei decidindo divorciar pelas intempéries que eu estava passando naquela situação. E ela foi uma das maiores incentivadoras para eu não desistir. Tanto que eu decidi divorciar e poucos dias depois, foram 10 dias, eu retornei. E ela até está comentando aqui, né? Tá aqui. Oi, Sandra, que saudade. E durante muito tempo nós lutamos para o seu casamento, né, Sandra? Eu creio, assim, que são escolhas, né? Então, assim, você vê que os dois, né? Que a gente está com o Flávio e com a Gisele, os dois escolheram perseverar, Sandra. Então, assim, e hoje eu vejo você uma mulher que está dando a volta por cima, porque ela lutou por esse casamento durante muitos anos, até que ela comentou que o meu marido realmente decidiu ter outra família. Eu acho o seguinte, que a gente tem que olhar para o passado e aprender com os nossos erros. Hoje eu olho para a mulher que eu era, né? Inclusive, Sandra, naquela época que a gente estava aqui ó, nas lives, a gente fazia umas lives quase todo dia. Estou voltando a fazer live agora, Sandra. Depois desses 4 anos e meio. Mas eu olho para o meu passado para eu aprender comigo a me tornar uma pessoa melhor. Eu falo assim, gente, como é que eu era? Meu marido mesmo fala, nossa, Tícia, você não era assim tão tola igual você fala, mulher abacaxi. Eu falei, eu sei quem eu era, eu sei onde eu quero chegar. Então, a gente tem que olhar para o passado nesse sentido, para crescer com ele. Mas o que foi, foi. Hoje eu vejo uma nova Sandra dando a volta por cima. E eu quero profetizar na sua vida, viu, Sandra? Você não está aqui por acaso. A bonança depois da tempestade, Deus tem reservado um plano para a sua vida. E eu profetizo a família de Deus na sua vida. Você vem receber o favor do Senhor. Né? Tem coisas que às vezes a gente tem que deixar ir, né? E vamos deixar aí que seja um novo tempo, um novo ciclo na sua vida. Você tem 2 filhas lindas e Deus vai te abençoar nesse futuro que Deus te planejou para você. Então, assim, é muito importante isso, né, gente? Porque eu vejo, assim, que muitas mulheres, né, que às vezes decidem restaurar, mas o homem não decide, vai e forma uma nova família e começa um novo ciclo e tá a mulher lá. Morrendo, né? Morrendo sozinhas, né? Abandonadas, de certa forma. E eu acho que a gente, nesse momento, a gente tem que se resgatar. Não podemos nos abandonar, né? E só Deus, né? Eu creio, assim, que Deus fala no individual de coração de cada um. Eu conheço mulheres que oram pela restauração do casamento. Eu falo assim, cada um com a sua fé. Eu tive uma fé de restauração e consegui restaurar, né? Nós estamos aqui com a história da Gisele e do Flávio, mostrando que é possível, e a gente agora está tentando entender o processo para que se a gente passar por qualquer situação dessa, ou estiver passando, a gente sabe como, digamos aí, percorrer essa jornada, que é muito difícil. Quando você está no processo é muito difícil. A vontade que você tem de desistir, abandonar e não ver solução. E aqui a gente trouxe a questão, a importância da família, o ataque que a família tem, né, complementado pelo Flávio, a questão da oração. Eu falo que para mim, gente, o que mais me ajudou foi a oração.
Eu li os livros todos da Stormy O'Martian, O Poder da Esposa que Ora, O Poder da Mulher que Ora, tinha uns 3, uns 4 devocionais dela, e eu lia um capítulo de cada livro todos os dias, porque eu precisava, eu buscava em Deus as respostas, eu buscava em Deus a, como é que eu vou dizer, estrutura emocional, né? Porque às vezes a gente está tão assim, fragmentada, que Deus, a gente precisa daquele alimento. Então, eu creio que Deus, ele manda esse alimento. E Gi, você teve também... Oi, Tela e Pode vejo o falar. nome. Letícia, é interessante a gente pontuar que cada pessoa é um processo diferente. O seu Boa. processo para a Gisele foi um pouco mais espiritual. O meu processo para sair do mundo que eu estive não foi nada espiritual. Foi através de um curso de inteligência emocional, uma imersão que a Gisele me levou, que eu só fui com ela porque ela insistiu e para ela parar de ser chata. E eu fui para essa imersão. E lá realmente Deus tirou com a mão. Amém. Assim, desde lá então, sem recaída, zero. Fui sem gostar muito daquele papo de inteligência emocional, de coach, de mentoria, essas coisas, sabe? Então, cada um tem um processo. Alguns vai ser mais espiritual, outros vai ser mais de autoconhecimento e reflexão, outros pode até ser através da filosofia. Porque muitas vezes a mulher tem que tomar muito cuidado com isso, de querer que o marido tenha o comportamento que ela quer, na via que ela quer, no tempo que ela quer. É muito da mulher isso, de não delegar para Deus. Delegar não, né? Que a gente não delega nada para Deus. A gente faz muito na nossa força, né? De não deixar na mão de Deus de fato. Sabe? Falar, Eu Deus, tenho um nome para isso, Flávio. Chama-se fala. usurpadora. É, As mulheres querem usurpar o lugar do Espírito Santo na vida dos maridos. Gente, pelo amor de Exatamente. Deus, deixa o Espírito Santo agir. Você ora e deixa o Espírito Santo agir. Para de ficar dizendo o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer. Ó, eu tenho 2 casos na minha família. A grande transformação que meu marido viveu também foi através do método CIS. O meu irmão era um prostituto, ele fala isso hoje abertamente. Meu irmão era um prostituto, ele usava drogas, era uma vida assim, foi um método CIS na vida dele. Então, assim, e eu falo que isso tem tudo a ver com Deus, até porque nós somos corpo, alma e espírito, né? As coisas estão interligadas. Se o nosso emocional está dilacerado, está desalinhado com Deus, ele vai agir em tudo. Então, assim, é muito importante, e acho que você também trouxe mais um elemento. O método CIS hoje, ele traz abertamente, né, sobre Deus lá. Então, hoje não é mais uma coisa assim, mais ou menos, não. Hoje é abertamente, e a gente tem que falar abertamente de Deus, gente, porque Deus transforma, só Deus eu traz. criei o Vesma Vacila para ter uma mensagem mais mental, autoconhecimento, filosofia, ciência, e não muito Deus. Não teve jeito. A coisa está voltando para ser muito mais Deus do que essas outras ferramentas, que eu também gosto delas, mas está sendo muito mais agora Deus, Espírito Santo, e o agir de Deus na minha vida, e o propósito de Deus na minha vida. Eu estou fazendo o caminho inverso, sabe? Eu fiz pensando em atingir todos os homens gentios e ateus, e, sabe, todo tipo de pessoa não espiritualizada, religiosa, mas não tem jeito, assim, tá indo muito mais pro caminho espiritual de novo, assim como o Paulo Vieira fez, está colocando lá no método muito mais espiritualização, o Marco Michele também. Eu tenho um amigão do Bombeiro, ele foi pro método CIS achando que era uma coisa muito mais No Márcio Michele. científica, não, foi no método CIS, meu amigo, sim. Ele foi até no Global, que foi pelo telão, nem foi lá, foi em São Paulo na época. Ele foi ateu e voltou crendo em Deus. Ele era o cara mais ateu que eu conhecia. Meu Falou, Deus. fez questão de falar comigo, falou, Flávio, preciso falar com você, cara. Ixi, eu tive a experiência espiritual, você sabe que eu não acredito nisso, preciso falar com você sobre o que está acontecendo, Deus existe. Não tem como a gente correr disso, né? As outras ferramentas são complementares ao foco principal, ao pilar principal, que é Deus, que não tem como a gente correr. Os 3 têm que andar junto, né? Então, assim, tem coisa que você não vai conseguir alcançar se você não trabalhar seu corpo, né? Ou ainda mais quando existe um vício no sexo, sobretudo fora do casamento. Então, você precisa tratar. Mas é um trio, né? Nós somos corpo, alma e espírito. A gente tem que tratar a mente, tem que tratar o espírito. E tudo está interligado, né? E fazer isso sem Deus, eu acho que fica muito mais desafiador, muito mais difícil. Sim. E com Deus fica muito mais simples. E é aquilo que a gente estava voltando a falar do papel da mulher, né? A mulher que está passando por esse processo dentro do casamento, a gente precisa confiar em Deus e, de fato, orar, sermos intercessoras desses maridos. E deixar o Espírito Santo agir. A gente vai deixar de falar? Não, falar com sabedoria, né? Sem ser aquela mulher goteira, perturbando a cabeça do marido. Como é que foi, Maide? Conta pra gente como é que foi esse processo até ele... Ai, Jesus amado.
Que processo longo que foi, viu? Então, durante o meu processo, eu não conversava com ninguém, né? Assim, eu tinha muita vergonha. Foi muito desafiadora, foi dolorido, mas igual eu falei, eu me apeguei muito na fé, na família, e estava disposta a perdoar, porque a gente tem que estar disponível, né? A gente não tem que ter dentro da gente essa disponibilidade de perdoar. A Bíblia fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Então, por dia, não é pouco. Então, a gente acha que o nosso perdão, ou que o nosso erro tem perdão, mas o do cônjuge não. Nós temos isso com a gente. Então, eu me apeguei muito na Bíblia, na oração, no tirar o lixo diariamente. Foi praticamente isso. E você, Flávio, conta pra gente, você passou pelo processo inverso aí, ó. De deixar de trair ou de perdoar a traição? Qual o processo? Boa, né? Os dois. Vamos falar primeiro sobre o perdão da traição? O perdão, para mim, teoricamente, foi mais fácil, porque eu conseguia entender um pouco mais a mente de quem já traiu e o quanto isso é uma bagunça na cabeça da pessoa que está fazendo, e o quanto uma pessoa é capaz de fazer algo que vai contra os próprios princípios, porque eu nunca tive o princípio de infiel, nunca tive o princípio de achar certo trair. Mesmo assim, fui lá e fiz. Então eu consegui entender um pouco mais, sabe? E olhar para ela e ver, cara, isso não é dela. Ela não é uma mulher disso, ela não tem essa personalidade, essa essência. Nunca tinha percebido isso nela ao longo de tantos anos de casamento. Então eu consegui, na minha cabeça, muito um pouco mais racional, perceber que, peraí, isso aqui é uma página de um livro. Não chega nem a ser um capítulo. Então dá pra gente virar essa página e continuar vivendo bem apesar disso. Eu não aceitava as ideias machistas, sabe? Eu nunca aceitei esse tipo de pensamento. Então, para perdoar, para mim, talvez para mim tenha sido mais fácil. Perdoar a traição dela do que conseguir sair do fundo do poço no qual eu me coloquei. De alguns anos fazendo recorrentemente, entendeu? Então, quando eu descobri, eu falei, peraí, eu não posso ser um hipócrita e não perdoar. Porque eu faço isso. Então, meu primeiro ponto foi esse. Eu não aceito ser um hipócrita. Para mim, não cabe isso. E a gente tem muito isso, de julgar o outro, sendo que tem 3 dedinhos pra gente, né? O julgamento do pecado do outro é maior do que o nosso. E não é bem assim. Na sua palestra que eu assisti aqui, você falou algo que me tocou muito, porque a nossa tendência como mulheres é falar assim, não, ele não presta, homem não presta, esse cara não tem jeito, está perdido, como se realmente aquele ato condenasse a pessoa para sempre àquele pecado, como se não tivesse possibilidade de haver uma mudança É um real, rótulo, né? Que todo mundo coloca. E você comentou sobre isso, né? Que isso não é uma verdade, né? Como é que você pode contar isso pra gente, Flávio? Eu nunca fui de aceitar rótulos. Eu sempre separei as coisas, sabe? Quem é a pessoa e quem está a pessoa. Raros são os homens verdadeiramente infiéis. Alguns estão infiéis por conta de um monte de influência errada, desequilíbrio emocional, falta de objetivo de vida, falta de conhecimento dos próprios propósitos e valores. Quem é infiel é aquele cara que faz mesmo, acha que é certo, acha que vai passar a vida toda fazendo isso, que a mulher que aguente e que o homem tem o direito de fazer isso. A síndrome da Gabriela. Eu nasci assim. A gente sabe que tem homens assim. Tem homens que acham que não, é certo mesmo, o homem tem esse direito, é biológico, e é a mulher que me aceite assim. Para mim, esse cara é infiel. E Deus pode intervir e mudar ele também. Se o apóstolo Paulo, que foi um homicida, foi transformado por Deus, imagina nós. Mas esses caras, infelizmente, na essência, são infiéis. Mas a maioria das pessoas que eu atendo, que eu converso, que eu já tive, né, contato, não são infiéis. Elas estiveram por conta de um período onde, na hora de maior fragilidade, veio o capeta com a influência no pior momento possível e veio na hora certa com a pessoa errada para influenciar a pessoa a fazer o mal. Principalmente mulheres, sabe? Atendo muita mulher que fala, Flávio do céu, eu não sei como eu fiz isso. Hoje eu atendi uma pessoa, X, não vou expor muito, e falou, cara, não tem o menor cabimento de ter sido eu aquela pessoa que há 5 anos atrás caiu logo com essa pessoa, sabe? Assim, não faz... Cara, que loucura. Como é que eu fiz isso?
Então, tem todo esse contexto que eu já tinha um pouco mais de luz, sabe? De influência, de mazelas do ser humano como ser humano caído, etc. E aí, para mim, separar isso foi mais fácil. É claro que dói, vem pensamentos negativos, intrusivos na cabeça, coisas que vêm muito na mente do homem, principalmente. Mas, teoricamente, para mim, por não querer ser um hipócrita, para mim sempre foi um pilar na minha vida, foi teoricamente mais fácil. Agora, pensar em conseguir sair, ver uma saída para mim, a não ser perder minha família e ser um motivo de vergonha para meus pais, isso para mim foi mais difícil. Mas vocês conseguiram. Graças a Deus. Mas puramente pela graça dele. Conseguimos, ok. Graça dele. Eu nunca imaginei que eu ia para o método CIS infiel, cheio de planos malignos, e voltar de lá fiel e falar assim, esse comportamento a partir de hoje eu mudei, isso mudando na nossa vida. A partir de segunda-feira, o método CIS acaba no domingo de madrugada. Algumas decisões eu já fui lá e fiz na segunda-feira e falei, pronto, não volto mais. Entendeu? E Então, vocês dois aí, foram juntos? vamos juntos. Vamos juntos. Ele foi obrigado. Então, Isso tá igual foi o curso do Homem ao Máximo, é? Né? Foi. Exatamente. outra vez, eu aprendo, né? Para quem está vendo agora, foi o segundo curso que eu vi, a Gisele insistiu muito para eu fazer, que é o curso Homem ao Máximo. Quem está assistindo a gravação, maridos, eu concito muito para que façam. Mas eu obriguei com jeitinho, calma. Não foi assim, você vai, não. Eu fui sábia nessa época. São duas Gisele diferentes. É, A Gisele que meio que chantageou para ir para o método CIS e fez, né, toda uma coisa, e a Gisele que conseguiu me mover para ir para o curso Homem ao Máximo, que é um curso maravilhoso, e que depois eu virei, inclusive, instrutor do curso. Tanto que eu gostei depois. Deu testemunho no final, que eu me lembro. Gostei muito, é um curso Olha só, maravilhoso. gente. Então, assim, é muito importante essa mensagem de vocês, né, gente? Porque realmente, quando a gente passa pela turbulência, a situação fica, parece que é tão gritante, a gente fica tão desesperado, que a gente não imagina que é possível sair. Então, é possível, gente, é possível sair dessa situação, não importa o que você esteja passando, às vezes é a situação de traição, ou da sua parte, ou da parte, né, da outra pessoa, o vício de drogas, né? Uma profeta chegou para mim e disse, no meio das minhas turbulências que eu passei também, e ela falou assim para mim, Letícia, ele está doente. Quando ela falou isso, parece que ativou uma área ali do meu cérebro, estava meio esquecida, a gente não tem que cuidar, né? que são os votos do casamento. A dizer, para que a gente casa, né? Para que existem os votos? É para a gente lembrar nessas horas. Porque lá nos votos do casamento a gente fala que é na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Só que na cabeça de uma mulher, gente, na minha cabeça pelo menos, eu imaginava assim, um homem doente é um homem, sei lá, paralítico na cama. E a gente, ok, eu aceito. Mas a gente não imagina que uma doença emocional que leva ele a um adultério, que leva ele às drogas, que leva ele a uma depressão profunda, que leva ele a mutilações. E são situações de doença também, doença da alma, conforme o Flávio está trazendo aqui, e precisam ser tratadas. Só que a pessoa que muitas vezes está doente da alma, ela não enxerga que aquilo é uma doença da alma, não quer, não aceita ajuda, e aí a gente entra num processo. Porque é visível, né? As pessoas tendem muito a julgar a doença emocional porque não está vendo. Julga a atitude, fala que é safadeza, fala que é um monte de coisas, são situações que não deixam, obviamente são comportamentos, são escolhas, mas tem coisas que já vão virando vícios mesmo, as pessoas não estão nem mais escolhendo mais, já está indo no automático, né? Então, mulheres, nós precisamos interromper esse ciclo. A sua oração tem poder, sim. A sua fala com sabedoria tem poder. Você vê que você pode conduzir, né? A gente fala que a mulher sábia edifica, nós somos os pilares da casa. Nossos maridos estão aqui, ó, são o nosso teto. Mas nós somos esses pilares que sustentam esse marido em pé. Então, não menospreze o poder da sua oração, da sua intercessão, da sua ação dentro do casamento, da sua fala. Muitas de nós, a gente fica reclamando. No momento a gente devia estar profetizando. Então, reclamando, julgando. Eu lembro quando eu tinha as conversas com meu marido, né? E eu vou trazer mais um conteúdo que você também fala, Flávia, para a gente já ir fechando aqui, que é o diálogo, né?
Quando eu conversava com meu marido no auge dos nossos problemas, eu julgava ele demais. Eu brinco que se eu tivesse na cadeira elétrica, eu botava, dava choque, jogava pedra. Se tivesse cruz, então, ó, crucificava, botava e mandava todo mundo apedrejar. Era a minha maneira, porque eu achava que as coisas que ele fazia eram muito erradas. E ponto. E falava que ele era um grande pecador, seu pecador. Ele só olhava para mim com uma cara de assustado e ficava calado e não falava nada. E eu, uma descabelada, louca. E eu aprendi, né, ao longo dessa jornada, o que é a comunicação não violenta, né? Como conduzir uma conversa sábia. Isso, inclusive, foi um tema aqui da comunidade, então depois eu quero que você me manda, vai lá no direct. Esse encontro foi gravado, então você pode acessar esse conteúdo. Mas a comunicação não violenta, né, para resumir aqui, ela vai te ensinar um processo de você conduzir uma conversa sem trazer o julgamento, as comparações, sem fechar o diálogo. Porque quando você já chega assim, você já chega com pedras, você já chega fechando a possibilidade de uma conversa. E eu lembro quando foi a primeira vez, gente, que eu usei o passo a passo da CNV, eu terminei de falar, eu não estava gritando, não estava descabelando, estava super serena. E aí, quando eu terminei, meu marido falou assim, que mais? E eu já tinha terminado o script. Eu fiquei tão assim, nossa, ele quer continuar me ouvindo. Aí eu repeti de novo, porque eu falei, o que eu vou falar? Vou acabar falando coisa que não deve. Eu falei, eu vou repetir de novo com outro jeito, com outras palavras. E voltei ao início, né? Que a gente fala sobre os fatos, né? Quais são os sentimentos que você tem em relação àquilo, qual a sua necessidade, e você faz o seu pedido. Então, é bem diferente de você julgar, de você se descabelar, né? Então, é a conversa sábia, né, que a gente precisa conduzir. Né? Você falou um pouco disso também, né, Flávio? E lembrando que a CNV é bíblica, né? A comunicação não violenta é bíblica. Porque está na Opa, me Bíblia que traz. fala que a palavra branda acalma o furor. Então, sabendo como responder, sabendo como falar, mesmo que o outro esteja com raiva, você vai conseguir conduzir de uma forma que essa raiva baixe, que vire um direcionamento para aquele ponto e não contra a pessoa. Geralmente, quando há um embate ali, a gente fala contra a pessoa. Você é isso, você fez isso porque você quer continuar sendo assim. Não. Tem esse ponto no teu comportamento, que é um ponto fora da curva, que eu não gostei, mas você é muito assertivo, você é a pessoa que eu amo. Eu quero passar o resto da vida, mas esse ponto tá ruim demais. Sabe? Então, quando a gente usa isso, é bíblico, né? E melhora tanto o nosso convívio. Esse fato que aconteceu na nossa vida abriu oportunidade para que nós estivéssemos muito mais abertos ao diálogo. Meu amor, isso te feriu? Meu amor, isso é tão importante assim para você? Quantas vezes eu virei para Gisele e ela falou sobre coisas para mim que, cara, para mim não tinha importância alguma, para mim era besteira. Mas quando eu olho no fundo dela e falo assim, Cheiro, isso é importante para você? Por exemplo, Cheiro, por exemplo, a gente estava em São Paulo agora e ela queria, horas antes de pegar o voo, voltar lá na 25 de março, ir para o Brás, pegar trem para ir para lá. Eu não gosto disso. Eu, sinceramente, não gosto de feira, de tumulto, dessas coisas, sabe? Mas era importante para ela, acordando 5 horas da manhã, sem exageros, para eu fazer o que era importante para ela. Porque no nosso diálogo aberto, franco, constante, é importante para você, meu amor. Para mim, nossa, não ia nada mal. Eu dormia até mais tarde. Mas como a gente tem esse diálogo tão franco, tão aberto, tão constante, eu não preciso entender. Não precisa fazer sentido para mim. O que para ela é tão importante ir naquela rua tumultuada, sabe? Eu não preciso entender, eu só preciso amar. Casamento também é renúncia, né? É só amar. Você renunciou para me fazer um dia feliz e assim eu também renuncio para fazer ele feliz. Mas fruto do diálogo. Isso é importante para você, isso é importante para mim, sabe? Então, deixar claro, tem que ser muito claro também. E só aconteceu essa abertura de diálogo tão boa depois de tudo que aconteceu conosco. Se não tivesse acontecido tudo que aconteceu conosco, hoje em dia o nosso casamento era pior. Olha que controvérsia, né? Se não tivesse acontecido tudo que abriu a porta para o conhecimento, a porta para o diálogo, a porta para o perdão, a porta para a transformação, hoje em dia o nosso casamento não seria tão bom quanto é. Tenho certeza disso. Tem gente, né? Quem fala muito isso é a pastora Vanessa Prado, né? Ela fala assim, gente, tem gente que olha para minha vida, né? E fala assim, ai meu Deus, eu quero ser igual a ela, né? Porque olha os frutos da pessoa hoje, mas não sabe o processo que levou a pessoa a chegar até lá, né?
Então, assim, na verdade, a gente tem que ser grato a tudo, até as adversidades, porque foram elas que trouxeram, né, vocês a quem vocês são hoje, esse casal que é hoje. Sim. Né? Então, não que a gente precisasse passar por isso, né? Mas a verdade é que isso os tornou ainda mais forte. É o que Deus fala lá que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Não que Ele queira que as coisas ruins aconteçam, mas quando a gente ama a Deus, Ele coopera, Ele transforma. Ele usa isso como substrato para adubar, para ficar ainda mais lindo. E vocês são essa inspiração. Que bom. Agradeço muito aqui. Eu quero saber se alguém, a gente tem alguma pergunta para esse casal. Aproveita agora. Senão vocês vão aqui, vão vir aqui gravado e vão deixando as perguntas de vocês. A gente vai e volta aqui para continuar respondendo depois. Podem perguntar depois, podem perguntar agora. Não tem problema, tá? São perguntas, eu sei que muitas vezes vai no íntimo, né? Às vezes perguntas ali bem delicadas, podem fazer, a gente não tem problema, tá? A gente tem inclusive, um fala um pouquinho sobre isso, Flávio. Alguém que queira se abrir com você, que esteja passando por a situação de traição, você só atende quem é o traidor ou atende a pessoa traída também? Como funciona? Eu abri o Vez Não Vacila, com o nome de Vez Não Vacila, por isso. Cara, não vacila. Mulher, por favor, não vacile, não traia, não traga esse problemão para tua relação. Só que a coisa foi crescendo. A maioria do meu público é feminino e não masculino. E pessoas que estavam sendo traídas passaram a me pedir ajuda também. Amantes me pediram ajuda, pagaram minha mentoria. Falaram, Flávio, assisti um vídeo seu, vi que o quanto ser amante é errada, quero sair dessa. Me ajuda? Ajudo, claro. Uau! Flávio, eu tenho um amante e estou querendo sair fora. Você me ajuda no processo de conseguir sair disso? Ajudo. Mulheres falaram assim, hoje mesmo uma pessoa, né, pode falar, uma pastora falou, Flávio, eu sei que meu marido pastor está com um amante. Você nos ajuda a sair dessa? Falei, ajudo. Então, a coisa começou de uma forma e agora está mais abrangente. Eu ajudo tanto quem traiu, quanto quem foi traído, homem, mulher. Eu gosto de falar com todo mundo. A Gi já entrou nos atendimentos junto com você? Como é que tá? Em poucos casos ela entra comigo, ela também tá devagar, né? Eu acho que ela vai começar a ajudar esses casos, essas mulheres aí que estão passando por isso. Porque é isso, né? O princípio dela, tem mulher que fala, cara, quero bater um papo com sua mulher, sabe? E eu acho que é necessário, sim, ouvir da boca de outra mulher que venceu é diferente de ouvir da minha boca, né? Mas, enfim, eu particularmente atendo no que envolve esse assunto, todos os casos e mais de 90% de êxito, graças a Deus. Então, assim, pessoa que está passando por isso, quer alguma ajuda, ela entra diretamente no seu direct do Instagram? Como é que ela fala com você? Eu chamo no direct, de lá eu passo meu Instagram, no meu Instagram tem a bio, lá na bio eu tenho um link que vai para o YouTube, que vai para os cursos que eu tenho para vender no Hotmart e que também vai para o meu WhatsApp diretamente. Não tem secretária, totalmente sigiloso, diretamente comigo, nunca vazou nenhuma conversa que eu tive com mais de 1.000 pessoas não para lugar nenhum, sigilo absoluto. Eu primo muito por isso, eu acho muito importante essa confidencialidade. Que tipo de caso, assim, né? Você não vai falar nomes, obviamente, mas que tipo de casos que você tem atendido, Flávio? Todos os tipos de casos que você imaginar, de mulheres que descobriram que o marido teve relação com um travesti, por exemplo, a homens que eram líderes religiosos da cidade que mantinham, vamos colocar o termo, mantinham uma novinha, entendeu? Então, que você imaginar de coisas, de pessoas que falam, meu marido tem amante, é viciado em jogo e usa droga. Olha só o problemão, né? Então, todos os casos, de mulheres que não tinham nada a ver, assim, ter um amante, mas que se envolveram na academia e que não estavam sabendo como sair, e que era uma pessoa de conduta ilibada, mas que acabou caindo nessa. Fala, Flávio, como é que eu saio disso? Como é que eu fui parar nessa? Então, e aí eles sentem a vontade através dos vídeos, veem meus vídeos e falam, cara, esse cara fala de um jeito diferente, esse cara não julga, percebe um propósito e verdade no que ele está falando. Tem aparecido muito homem que foi traído. Homem que foi traído e percebe, cara, minha mulher fez isso, não tem nada a ver com o perfil dela, é uma pessoa do bem, da igreja, boa filha, sempre tivemos uma boa relação em casa, nem ela entende por que fez, a gente não está sabendo como lidar com esse vendaval na nossa vida. Tudo que eu vejo na internet é contra o perdão. Só achei o Flávio falando próprio perdão de homem que foi traído. E tem aparecido muito casos de homens que foram traídos e precisam de ajuda para entender se é momento de perdoar. Perdoar sempre, mas é momento de reconciliar. Como é que acontece? Quanto tempo demora para essa dor passar? Como é que eu devo tratá-la depois desse período? É mais nesse sentido.
É muita coisa, né? É muita coisa. É Estou muita coisa. aqui e como é importante a sua mensagem, como é importante a mensagem de vocês dois. E eu sinto, Gisele, que realmente você tem que entrar com força, tá? Entrar com força. Esse livro tem que ser escrito, não sei quanto tempo, se você já pensou, mas já estou falando aqui que é esse livro, que eu tenho certeza que vocês já pensaram nisso. É a terceira Esse, pessoa que O fala. pastor Rodrigo falou recentemente este, sobre isso. Ele leu este nossa livro palestra e falou. tem que ser escrito, tá? Se quiser, tem muita. Deus está me colocando aí muito perto de pessoas que são editoras, pessoas que ajudam a escrita do primeiro livro. Hoje tem IA para ajudar, né? Então você não precisa dominar completamente a escrita, te ajuda. Mas é muito importante isso, porque eu acredito que o livro vai conseguir chegar em pessoas que estão longe aí do seu círculo de influência, que vai estar lá na prateleira, porque você é uma voz. Vocês dois são uma voz, gente, no meio de um oceano de palavras que falam assim, cara, siga a sua vida e É bora. mais fácil, né? Mas tem tanto homem no mundo, tem tanta mulher no mundo, por que vai ficar insistindo com essa pessoa que provou que não É, tem caráter? Mas peraí, sempre sobre caráter? Peraí, não tem como mudar o caráter também? Então, alguns questionamentos que eu me fiz e que eu fui atrás das respostas e que saiu, graças a Deus, saiu completamente do senso comum e tem trazido bons frutos. exatamente. Tem um colega aqui nosso que fez uma pergunta aqui. Ele perguntou o seguinte, o Igor, qual o melhor momento do casamento? É Do uma nosso ótima casamento é pergunta. agora. Do nosso Como é que é? casamento, do nosso casamento é agora. Eu me Olha, sinto mais feliz no casamento do que recém-casado. Eu me sinto mais feliz na nossa relação do que quando ainda não havia essas aspas. Ele deve estar perguntando sobre isso. Qual é o melhor momento do nosso casamento? Tem um amigão, obrigado por estar aí assistindo a gente. E ele também é da nossa casa, a gente cozinha junto aqui, ele vê a nossa relação. Realmente, não tem teatro, não tem De máscara. verdade. De verdade. Então, do nosso ó, casamento, de longe, o melhor momento é agora. agora é interessante, eu tenho um pastor que me chama muita atenção, ele sempre pregava nos casamentos, eu adorava ver ele pregando, porque ele sempre falava isso. Ele fala que o casamento é feito de 4 fases. A primeira é o encantamento. O segundo é o desencanto. Então, no início está tudo lindo, maravilhoso, depois já começa, meu Deus, mas não é possível. E aí vem a adaptação, que é aquele período que você vai ajustar um com o outro, né? Que geralmente é aí a partir dos 2 até uns 10 anos, às vezes, de casamento. E aí vem a quarta fase, que é a maturidade. Que é uma fase onde você já sabe os defeitos que ela tem, você já se adaptou, você já tolera algumas coisas. E eu creio que tudo isso que vocês passaram, sim, trouxe várias adaptações, mas trouxe sobretudo maturidade. A gente vê que um casal Exatamente. maduro, um casal que sobreviveu, né, que passou por caldo grosso, né, que teve que tomar mocotó, né, não foi só papinha, não foi só leitinho, teve que chupar o tutano, teve que roer o osso. E é isso, gente, a gente pode passar pela diversidade. Então, aqui, você que passou por um divórcio, está passando por situações difíceis, é possível sim. Aqui tá eu que escolhi me divorciar, também passei por turbulências, consegui resgatar em tempo. Esse casal que passou a da maior turbulência que se pode passar dentro do casamento, que é a traição. E eles venceram e estão vivendo a melhor fase. Olha que Exatamente. maravilha. A melhor parte da nossa relação de longe. E se eles podem, nós também podemos. Amém. 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 Amém, gente. Ah, eu não Amém. queria desligar nunca, que por mim a gente ficava. Mas como eu sei que vocês vão escrever o livro, eu não posso esgotar tudo aqui. Tem muito assunto pro livro, pode deixar. Vamos escrever esse livro. E, gente, se vocês quiserem falar com a Gi ou com o Flávio, esse vídeo vai estar postado aqui em Colab, viu, Flávio? Você Obrigado. quer que eu coloque você também, Gi? Se não, fica aqui só com o Flávio, com ver se não vacila. Deixa eu só ver se não vacila, que se tiver alguém, ele me coloca para falar. Isso. Aí eu vou compartilhar porque essa voz precisa chegar a muitas Uhum. pessoas. A Casa Favorita está aqui para mostrar que é possível edificar, mesmo quando parece que a casa já está, ó, destruída, sem parede, sem teto, sem nada. Né? Tem muito marido que deixa a casa descoberta, né? Os telhados cheios de furo. Mas é possível reconstruir. Então, assim, não desista, persevere, seja uma mulher de oração, busque em Deus, busque, né, os cursos que estão aí disponíveis, uma mentoria como a do Flávio, um método CIS para ter uma mudança aí de chave na mente, né? Sim. Realmente o método CIS tem mudado a chave de muitas pessoas, ou outros cursos de coaching, enfim.
é importante a gente não ficar parado, né? Como diz a Vanessa, água parada dá dengue. Se a gente ficar parado, as coisas não acontecem. Ah, eu vou dar um tempo. Gente, dá tempo é uma burrice que alguém pode fazer na vida. Dá um tempo, meu filho, é justamente você dizer pro seu marido, ó, desiste de você. Rapidamente ele vai botar outro lugar. Não saia da sua casa. Mulheres, não saia de casa. Não bota o marido para fora de casa. Não bota ele para dormir no sofá, sabe? Vença aqui, ó, enfrente o problema de frente, né? Não, aliás, o marido não é o problema, né? O marido não é o problema. O problema é o que está dentro dele. Então, se você afasta ele de você, você só está entregando e atirando ele ainda mais para o problema. Não, de bandeja. De bandeja. Então, não faça isso, né? Graças a Deus, eu tenho também falado isso com algumas mulheres têm sido rápidas para ouvir e praticar, e casamentos têm sido restaurados por conta disso. Uma vez eu dei uma palestra, foi agora em outubro, ainda início de outubro, e não estava no script, eu falei justamente sobre isso. Gente, não dá um tempo. Essa mulher ia dar um tempo naquele dia, já estava decidida, ela ia dar um tempo. Com uma bebezinha de colo ainda. E hoje, né, ainda no mesmo mês de outubro, ela deu testemunho já da restauração que Deus estava fazendo no casamento dela, porque ela decidiu obedecer. Ela não só não deu um tempo, quanto ela começou a praticar aquilo que ela estava aprendendo. Então, nós temos que ser rápida, gente. Legal. Muitas vezes a gente não colhe o que a gente planta porque a gente não é rápida. Então, a gente não pode dar tempo, não é assim. Né? Tem muita conteúdo, tem muita coisa para a gente fazer. Se a gente for entrar no pilar marido, é muita coisa, é sobre a conversa, sobre o perdão. A gente focou aqui no perdão, mas tem muita coisa que nós, mulheres, podemos e devemos fazer todos os dias, e muitas vezes a gente não faz. Então, chega perto, vamos chegar perto, vamos conversar, vamos continuar esse papo em outros momentos, né? A mentoria continua aí, Comunidade Casa Favorita está aí para servir vocês. Então, Amém. Muito obrigada por todos que passaram aqui, aqueles que estão entrando depois, né? Vamos manter contato e estar aí, né? Em breve, daqui a 15 dias, a gente volta com uma outra live da Comunidade Casa Favorita, só que a gente vai mudar de pilar, gente. Agora a gente vai entrar na casa. Só para a gente fechar, o Igor pediu uma frase sobre casamento, uma frase motivacional sobre casamento. Não acreditem no que as pessoas frustradas com casamento falam. Não entre na onda da brincadeirinha de que casamento é furada, casamento é piscina gelada que quando o primeiro cai, fala, não, vem, tá boa a água. Não acreditem nessas brincadeiras, sabe? Casamento é bênção, ter filhos, ter família é bênção, ter uma esposa ao seu lado, colaboradora, sabe? Uma esposa parceira é a melhor coisa do mundo, sabe? É muito possível, sim, um homem ter total prazer sexual apenas com uma parceira, ser pleno nisso. Então, não acredita nessas brincadeiras, saia dessas rodas onde as pessoas falam mal de casamento, porque esse não é o nosso lugar. A gente fala bem de casamento porque é centro do coração de Deus, a gente quer estar lá. Amém. E decida sair desse lugar de dor. Nós podemos decidir. E um versículo que a gente quer deixar para vocês meditarem é que onde abundou o pecado, Superabundou a graça então nós temos muita graça. na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E a gente vê e consegue tocar. E Amém. para você, mulher, eu quero deixar e reforçar. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Que a gente possa edificar a sua casa, que a gente possa edificar a nossa casa, hoje e sempre. Meus Amém. amores, muito obrigada, muito obrigada, gente. Instagram deles, vê se não vacila. Vai estar postado, eu vou salvar, olha só aqui em cima, né? Se você clicar lá aqui ó, na setinha, você já consegue visualizar, mas ele respondeu aqui, né? Uhum. Siga o Flávio no YouTube também, tá? O Flávio tem postado, tem muito conteúdo no YouTube disponível, né? Então isso pode ser uma fonte de apoio, né? Se você está passando por isso, pega o celular do seu marido, começa a comentar, curtir, seguir todos esses... O Instagram O do algoritmo vai pai, entender que é para ele, né? Vai ficar mostrando esse assunto para ele. favorita ele, Estratégia. Só uma mulher que passou por uma situação e sabe que quem entrar no Instagram e ficar descurtindo, descomentando, bloqueando coisa. Amém. Mas brincadeiras à parte, nós temos que ser facilitadoras, né? Então, que a gente possa aí facilitar, Amém. né? Como é que faz com a mulher? Ô, Flávio, uma mulher que está passando por isso, o que vocês estão pegando? A foto da família. Como é que uma mulher, olha, gente, aí, ó, a família. 2 adolescentes já, jovens.
O que que como que aqui. uma mulher pode chegar no marido que está traindo e como é que ela pode indicar você? Como é que você aconselha? Geralmente eu tenho que conversar com essa mulher para entender em que momento que está, sabe? Geralmente eu tenho uma primeira conversa e eu peço para ela indicar um vídeo meu específico, do qual nós escolhemos juntos, e fala, só assiste esse vídeo, eu tenho um pedido encarecido para você, no momento certo, só assiste esse vídeo. E aí deixa ele assimilar isso um pouco. E aí depende de cada um, cada caso é um caso. Mas geralmente a abordagem inicial é essa. Assiste isso, por favor, é importante para mim. Depois a gente conversa mais. Deixa Deus tocar no coração dele através do meu vídeo e não através das palavras dela, da existência dela. Tem Olha, funcionado. muito bom, viu, mulheres? Então procura o Flávio, conversa com ele, a ajuda, não fique sozinha, né? Não fique sozinha aí, tem uma rede de apoio, tá? Estamos aqui para te Sozinha é ajudar. mais difícil. Muito mais, né? Obrigada, Flávio. Obrigada, Chine. Uma boa noite para vocês. Boa noite para vocês que assistiram aqui ao vivo. Obrigado, E gente. Muito você que está obrigada. aqui, Valeu. e você que está aqui gravado, compartilhe, gente. Compartilhe essa live com outras pessoas que estão aí precisando, né? Seja você uma pessoa a levar essa palavra aos quatro cantos do mundo a quem precisa, porque tem muita gente aí que está Que precisa. perdendo, se perdendo e perdendo a sua família por conta de falta de orientação. Então, que você possa ser essa luz. Gratidão, meus amores. Um beijo. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.